Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, é com humildade e um enorme sentido de responsabilidade que me dirijo pela primeira vez à Casa da Democracia Portuguesa. A transição para a democracia marcou a vida da minha geração. É, portanto, para mim um orgulho ser chamado a contribuir mais visivelmente para a vida democrática do país. A economia portuguesa enfrenta dificuldades que não têm precedentes na nossa história democrática. A extrema gravidade dos nossos problemas é insofismável. O endividamento das famílias, empresas e administrações públicas que acompanhou os anos da nossa integração na área do euro atingiu níveis insustentáveis e que agora comprometem seriamente as nossas possibilidades de crescimento. Se englobarmos as várias modalidades de dívida bruta, ocupamos um lugar cimeiro na área do euro, excedido apenas pela Irlanda. A dívida bruta dos setores não financeiros da economia, incluindo as administrações públicas, representava, em 2010, mais do que o triplo do produto interno bruto, cabendo aos particulares uma fatia de mais de 90% do PIB e às sociedades não financeiras mais de 150%. A dívida das administrações públicas, por sua vez, atingia quase 90%. Entretanto, a crise da dívida soberana na área do euro veio expor as fragilidades da economia portuguesa com uma crueza reforçada. O elevado grau de alavancagem do sistema bancário português reflete a gravidade da situação financeira da economia do Estado, o que não é surpreendente se tivermos em conta que nestes últimos anos os bancos portugueses foram o principal canal de acesso das famílias e empresas ao crédito. O Estado português foi também um canal de endividamento externo, não só diretamente através do Tesouro, mas também através do setor empresarial do Estado e de outras entidades às quais foi atribuído o estatuto de interesse estratégico. A nossa República tem dívidas para pagar e compromissos para respeitar. Como qualquer cidadão em condições semelhantes, a República tem de estancar o agravamento das suas dívidas e tornar viável o pagamento dos juros. Do ponto de vista económico-financeiro, seja qual for o ângulo de análise, a situação é extremamente grave. O país encontra-se em recessão desde o último trimestre de 2010 e as previsões apontam para a sua continuação até 2012. O que pode indicar uma contração da atividade económica durante 9 trimestres consecutivos, com o concomitante aumento de desemprego. Por outro lado, o setor bancário e a República perderam praticamente o acesso ao financiamento externo em condições normais de mercado. Esta coincidência é facilmente explicada pelo facto de o acesso da banca aos mercados financeiros ter ficado, em larga medida, condicionado pela crise financeira do Estado português. Este breve resumo da crise nacional é suficiente para definir as prioridades do Governo no plano financeiro. Na verdade, são mais do que prioridades estratégicas, são questões de suprema urgência. Assim, é objetivo assumido do Governo não defraudar a confiança dos nossos parceiros europeus e internacionais e readquirir a credibilidade, entretanto, perdida junto dos mercados financeiros. Este objetivo é indispensável para impedir que as perspectivas económicas dos portugueses sejam ainda mais lesadas. Porque também é preciso retomar a confiança dos nossos concidadãos na política financeira do Governo e no comportamento económico do Estado. E porque é também nosso dever pensar naqueles que ainda não votam. Se até agora as hesitações e inconsistências minaram a confiança dos portugueses, enquanto agentes económicos, mas também enquanto cidadãos, só a firmeza no rumo e o rigor na ação poderão reconquistá-la. É por isso essencial que
como se diz no início do programa de governo, se firma um pacto de confiança entre o governo e os portugueses, baseado na abertura, na transparência e responsabilidade, que constituirá a base para a recuperação económica e a prosperidade futura. Nem por um momento podemos perder de vista que beneficiamos de um vital apoio económico e financeiro proporcionado pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional. É decisivo que o nosso reconhecimento pela confiança que os nossos parceiros em nós depositaram seja consumado na realização de todos os objetivos propostos através de um esforço unido e deliberado que assegure o sucesso do Programa Económico e Financeiro. O Programa de Apoio Económico e Financeiro não ignora os problemas estruturais da nossa economia e apela a mudanças que, a nosso ver, são indispensáveis aos ganhos de competitividade e à retoma do caminho da prosperidade. O programa assenta em 3 pilares: o saneamento das finanças públicas, a estabilidade financeira e um conjunto abrangente de reformas estruturais que visam aumentar a taxa de crescimento do produto potencial, a criação do emprego e o aumento da competitividade. Segundo esta abordagem abrangente e sistémica, serão criados os alicerces para a competitividade e para a participação bem-sucedida dos portugueses nos mercados europeus e globais. Um tema central é, na minha perspectiva, o aprofundamento da integração europeia. Esta envolve, para Portugal, concorrência em setores protegidos, incluindo os serviços, estímulo à entrada no país de novos operadores, banqueiros e industriais, aceitação do capital europeu, quer no lançamento de novos projetos, quer na aquisição e controle de algumas das atuais empresas. Em suma, a aceitação sem reservas mentais das regras de funcionamento do mercado único europeu. Esta abordagem permite, no curto prazo, diversificar os canais de financiamento externo. No médio e longo prazo, conduzirá a um reforço da concorrência e aumento da eficiência. Desta forma, será possível estimular o investimento e a inovação, reforçar o empreendedorismo e ganhar competitividade. Porque não devemos esquecer o mais importante: os portugueses estão em condições de competir e ser bem-sucedidos na economia global. No final, o resultado esperado será uma experiência de crescimento sustentado, prosperidade e criação de emprego. O Governo optou por uma abordagem robusta na formulação e execução das suas políticas. Esta orientação prevê a criação de margens de flexibilidade para absorver e assimilar choques adversos, quer estes tenham uma origem interna, quer tenham uma origem externa. Para o Governo, o ponto fundamental na realização rápida destes grandes objetivos consiste não apenas no cumprimento rigoroso e pontual das medidas inscritas no memorando de entendimento, mas também no compromisso de ir além do exigido no referido memorando. Em concreto, executaremos um calendário tão acelerado quanto possível para a extinção dos direitos especiais do Estado. Executaremos tão depressa quanto possível um ambicioso programa de privatizações que inclui os aeroportos de Portugal, a TAP, a CP Carga, a Galp, a EDP, a REN, os CTTs, o ramo segurador da Caixa Geral de Depósito, sem esquecer a alienação das participações do Grupo Caixa em áreas não estratégicas. Este grande exercício de antecipação política incluirá outras medidas previstas no Programa de Apoio Económico e Financeiro, que serão anunciadas brevemente. A prioridade estratégica e operacional do que está previsto no memorando de entendimento encontra expressão clara e inequívoca no programa de governo. Tiramos as devidas consequências desta prioridade. Assim, todas as propostas de medidas governamentais serão previamente avaliadas segundo um critério objetivo de impacto orçamental no curto,
médio e longo prazos. Mais do que isso, a entrada em vigor de cada uma das propostas de medidas estará estritamente dependente de uma avaliação positiva da sua compatibilidade com a consolidação orçamental. Por outro lado, começarão imediatamente os trabalhos de preparação do documento de estratégia orçamental a médio prazo, que será apresentado até ao final do mês de agosto. O documento será tornado público para que o esforço de escrutínio do dispêndio dos recursos dos contribuintes seja acompanhado não só pelo sistema político, mas também por toda a sociedade. O documento de estratégia orçamental envolverá todo o Governo e cada ministro será chamado a contribuir ativamente para este esforço comum. Abrangerá todo o universo de organizações sob a alçada direta ou indireta do Estado. O objetivo consiste na identificação de formas concretas de redução da despesa nas administrações públicas e no setor empresarial do Estado. Também se identificarão entidades que deverão ser extintas no aparelho institucional do Estado, por exemplo, institutos, fundações, entidades públicas empresariais, empresas públicas ou mistas. Em simultâneo, o programa instituirá mecanismos de monitorização, de controle e de correção do comportamento setorial da despesa. Os desvios detectados serão corrigidos dentro do teto da despesa do respectivo Ministério. Em qualquer caso, serão absorvidos abaixo do teto global de despesa. E não deixaremos de introduzir o devido mecanismo sancionatório. Isto é, os desvios persistentes e não corrigidos serão penalizados no exercício seguinte. Este procedimento produzirá uma maior eficiência no uso dos recursos públicos. É daqui que sairão as bases do rumo concreto que será vertido no Orçamento de Estado para 2012. Nas atuais circunstâncias, cabe ao Ministro das Finanças indicar de forma clara o rumo financeiro. Deve ainda tornar previsível e regrado o modo de atuação, de forma a merecer a confiança dos portugueses, dos nossos parceiros europeus e internacionais e dos mercados financeiros. Esta orientação está, repito, perfeitamente plasmada no programa do Governo, hoje posto à discussão nesta Assembleia. Como já foi salientado no discurso do Primeiro-Ministro, circunstâncias tornam forçosa a adoção sem demora de medidas de antecipação e outras de caráter excepcional. Com este propósito, será introduzido um agravamento extraordinário da tributação direta sobre os rendimentos das pessoas singulares relativo ao ano de 2011. Segundo as nossas estimativas provisórias, deste esforço temporário resultará uma receita adicional de cerca de 800 milhões de euros. Será, por outro lado, exercido um esforço de contenção da despesa na mesma ordem de grandeza. Este esforço de contenção na despesa é necessário, novamente de acordo com as nossas estimativas, para assegurar a conformidade da despesa pública com as limitações já previstas. Permitam-me que fale com toda a franqueza. Qualquer governo precisa de estar disponível para o debate democrático de ideias. Mas não posso deixar de notar que certas opções que são por vezes propostas no espaço público português seriam, em minha opinião, desastrosas para o nosso futuro. Por outro lado, perante um cenário especialmente difícil, em que estão em causa a atividade real e o emprego, e também a reputação e confiança, é muito importante que sejamos exigentes connosco próprios na definição e cumprimento dos objetivos. Forçados a reagir simultaneamente a problemas no curto e no longo prazo, teremos de saber combinar a necessidade de evitar as ameaças mais próximas ao nosso futuro coletivo com o objetivo de aproveitar do melhor modo possível as oportunidades de que já dispomos hoje. Esta é uma oportunidade única
para o Governo e para a sociedade portuguesa sinalizarem a mudança pela qual se esperou. E é também um dever para com as gerações futuras, as que hoje não podem exercer o seu direito de voto, mas que têm o direito de viver sem o fardo da dívida passada. O ajustamento da economia portuguesa não pode falhar. Com a realização rigorosa e atempada do programa de governo e do programa de apoio económico e financeiro, estou certo de que não falhará. Muito obrigado pela vossa atenção.